O que é momento? Momento, na verdade, se formos a imaginar em forma, ou na vida real, seria o quê? Vamos lá imaginar uma bobochuana ou chave inglesa ou francesa, não importa como é que vocês chamam. Então, o que vai acontecer aqui? Se for observar, temos a própria porca que pretendemos abrir ou fechar, né? Esse ponto seria o ponto em que nós aplicamos a força, né? E este ponto seria a força que vai resistir à nossa força, nesse caso a porca, vai resistir à nossa força aplicada, que nesse ponto seria o nosso fulcro, o nosso ponto de apoio. E deste ponto até onde iremos aplicar a força seria exatamente a distância do fulcro até o ponto de apoio. Ok, eu tenho mais algumas coisas para aqui abordar ou para abordar para vós. Temos aqui força resistente. Temos que primeiro saber o que é isso de força resistente. Conforme vocês veem, a força resistente é o ponto, não é isso? É o ponto carga que pretendemos mover. É o ponto que a gente pretende mover ou carregar ou deslocar. O que seria a nossa força potente? A força potente é a força que é empregada, aquela força que a gente aplica, aquela força que a gente exerce. Nesse caso, a nossa força potente para essa figura seria esta. Seria a força potente, aquela força em que nós aplicamos para poder abrir a porca ou fechar a porca. Temos também o nosso braço resistente. Braço resistente é a distância que varia ou vai do fulcro até a força resistente. É a distância que vai do fulcro até a força resistente. Um exemplo concreto disso seria aqui. Vamos imaginar essa figura. Aqui temos a distância que vai do fulcro, essa coisa nós chamamos de fulcro na física, então que sai daqui até aqui, né? Ou a força resistente. Essa seria nosso braço resistente, né? O nosso braço potente. O braço potente, o que seria? O braço potente é a distância que varia ou vai, depende de como vocês irão dizer, que vai do fulcro até a força potente. A distância que vai do fulcro até a força potente, né? Então, distância que sai do fulcro até a força potente seria o nosso braço potente. Sabemos que braço é distância, e distância pode ser representada pela letra D e, para máquinas simples, pela letra B. Também vim abordar algum assunto acerca de tipos de máquinas simples ou tipos de alavancas. Temos 3 tipos de alavancas, por enquanto, que é esta alavanca, esta e esta. Se for a perceber, a definição da alavanca diz que temos uma barra, né, e temos um ponto fixo ou fulcro, né? Então, com isso, nós temos 3 tipos de alavancas. Quais são esses 3 tipos de alavanca? Nós devemos dar nome consoante a posição de cada componente de força, ou componente da própria alavanca. Olha, aqui temos a nossa força resistente e no meio ou entre a força resistente e a força potente temos o nosso fulcro ou ponto fixo, e aqui temos a nossa força potente. Se o nosso fulcro estiver entre a força resistente e a força potente, lembre-se, entre, no meio ou
nesse intervalo entre. Tem que estar entre. Uma coisa entre, por exemplo, tenho essa mão esquerda e essa mão direita. A minha cabeça está entre a mão esquerda e a mão direita. Não importa se estou próximo ou estou no meio ou estou próximo da mão direita. A minha cabeça encontra-se ainda entre a mão esquerda e direita e a mão esquerda, ok? Se o nosso fulcro estiver entre a força resistente e a força potente, o tipo de alavanca diz alavanca fixa, certo? E se já temos um tipo de alavanca, certo? Agora observe, aqui nós temos a força resistente, a força potente no meio e temos o nosso fulcro. Se a força potente estiver entre o que é a força resistente e o fulcro, disse alavanca ou alavanca interpotente. Lembre-se, interpotente por quê? Porque a nossa força potente está entre. A nossa força potente está entre a força resistente e o fulcro. A nossa força potente está no meio, por isso disse interpotente. Interpotente porque a nossa força potente está no meio. Agora, observando, aqui teremos o quê? O nosso terceiro caso. Nosso terceiro caso diz que a força potente, temos força potente, temos força resistente. A força resistente está no meio, a força, o nosso fulcro. E se for observar, a força potente, se temos aqui a força potente e lá o nosso fulcro. Se a força resistente estiver entre a força potente e o nosso fulcro estiver entre, no meio, significa que estaríamos perante uma alavanca interresistente. Interresistente. Ok? Tem dúvida acerca disso? Coloca aí nos comentários, né? Nos comentários que a nossa equipe verá os seus comentários, dará alguma satisfação acerca dará uma explicação acerca dos tipos de alavanca para não poder fazer nenhuma confusão. Se formos a observar, isto se equipara a uma tesoura, aquelas tesouras que usamos para cortar o cabelo e tal. Na tesoura nós temos o fulcro no meio, o ponto ou a força potente é aplicado do outro lado e a força resistente seriam os objetos que pretendemos cortar. Então estaríamos perante a alavanca interfixa. Se for observar, este tipo de alavanca interresistente são que nem aquelas nossas carinhas de mão. Na carinha de mão temos ponto, temos o fulcro lá no canto e o objeto que pretendemos carregar no centro e a força potente está do canto. Então, as carinhas de mão nós chamamos de alavanca interpotente. Agora, um exemplo concreto de alavancas interresistente. Aqui, um exemplo concreto de alavancas interpotentes seria aquelas pegas de carvão. Se for a perceber, o fulcro encontraria-se no canto. Está assim, pega de carvão, né? Vamos lá supor que eu tenha desenhado bem. O fulcro encontra-se no canto. Já vimos os tipos de alavanca, também já havíamos visto a forma sobre a força potente, um momento, né? Então, sendo assim, vamos ter que tentar encontrar uma fórmula, né, para equilíbrio de esse tipo de matéria. Então, se formos observar, nós dissemos que o momento era a distância, era a
a resultante, ou era o produto, o momento, é o produto entre a força e a distância. A força e a distância, mas partindo de olha, se formos sair deste ponto para a força resistente, aqui nós teríamos um momento, porque também temos o braço. Exemplo concreto disso é quando abrimos uma porta. Olha, que nós pretendemos, sempre que abrimos a porta, estamos mais para o lado em que não tem as dobradiças, em que não contém as dobradiças. Então, se formos abrir, olha, aqui as dobradiças seriam o nosso fulcro, e ali onde nós abrimos, onde colocaram a pega da porta, seria onde nós aplicamos a força, e a distância entre as dobradiças e as nossas mãos, e a nossa mão, seria a distância, certo? Então, um produto entre a força que aplicamos, e a distância nos dá momento. Então, se for observar, vamos supor que isso seja dobradiça. Se esse corpo tiver muito peso, vai cair. Então, estará assim, né? Se tiver pouco, se essa força tiver muita, ou essa força se for maior, a dobradiça estaria assim, como se estivesse a mexer assim, ok? Então, observe. A distância deste ponto para aqui chama-se braço resistente. Então, se for para calcular momento, nós diríamos momento. Que tipo de momento estaremos a calcular? Momento resistente. Momento resistente será igual a nossa força resistente vezes o nosso braço resistente. Ok? Então, sendo assim, também do ponto do nosso fulcro, ou do ponto de apoio, né, até a força potente, nós teríamos um momento potente, que seria igual a força potente vezes força potente vezes o nosso braço potente. Ok? Então, nós devemos agora analisar a condição de equilíbrio para que este objeto ou esta alavanca esteja em equilíbrio. É necessário que a força aplicada do nosso lado direito seja igual à força aplicada do nosso lado esquerdo. Exemplo concreto. Para que este caderno esteja em equilíbrio, é necessário que a força deste lado, este meu lado direito, seja igual à força deste meu lado esquerdo, para que esteja em equilíbrio. Então, quero dizer o que com isso, Mileto? Quer dizer o quê? Quer dizer que o momento deste lado aqui deve ser igual ao momento deste lado aqui. Momento resistente deve ser igual ao momento potente. Momento resistente deve ser igual ao momento potente. Para quê? Para que esteja em equilíbrio. É de escrever aqui assim. Para que esteja em equilíbrio. Então, diremos que momento resistente deve ser igual a momento potente. Lembrando que se não tiveres caneta, papel para anotar, vais perder muitas das informações. Então, melhor é, se não tiver caneta e papel, volte, inicie o vídeo, pega na caneta e no papel e anote tudo que está aqui a decorrer. Melhor, use essa dica. Então, aqui nós temos força resistente. Momento resistente. Momento resistente, o que é? Essa parte que é força resistente vezes o nosso braço resistente, que vai ser igual, que deve ser igual, para que esteja em equilíbrio, deve ser igual a nossa força, que é o nosso momento potente. Momento potente é força potente vezes o braço potente, né? Então, assim encontramos a condição de equilíbrio, dessas todas
alavanca. Para dizer que daqui a nada vamos resolver o exercício. Quanto a isso, anote tudo, todas essas expressões. Vamos resolver agora um exemplo. Volto já. Ok, voltando. Já montamos o exercício. O exercício está aqui. Deram-nos aqui a nossa força resistente, deram-nos o nosso braço resistente, deram-nos o nosso braço potente, mas não temos a nossa força potente. Quer dizer, o que quer dizer isso? Vamos extrair os dados. Seria aqui, dados, né? Dos dados teríamos a força resistente, que foi identificada 300 Newton. Temos braço resistente, que é 40 centímetros. Temos o nosso braço potente, que é 80 centímetros. Temos a nossa força potente, que é igual a ponto de interrogação. Não temos a nossa força potente. É a força que pretende-se determinar. Vindo. Para determinarmos a força potente, é necessário que se use a condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio para nós seria a nossa fórmula, que diz a força resistente vezes o braço resistente igual a força potente vezes o braço potente. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, se a gente pretende achar a nossa força potente, né? Isso seria igual ao quê? A isto tudo que já está no primeiro membro, ele colocar aqui, força resistente vezes o braço resistente. Isso tudo sobre, porque sobre. Olha aqui, a força potente está sendo multiplicado pelo braço potente. Então aqui sobra o braço potente. E se o braço potente sair desse membro para o outro, né, terá de dividir. Pronto. Então a nossa força potente seria igual. Força resistente são 300 newton. Vou escrever aqui 300 newton vezes o nosso braço resistente. Braço resistente são 40 centímetros. E também temos o nosso braço potente, que são 80 centímetros. 80 centímetros. Olha só, centímetro e centímetro vão se simplificar. Podemos simplificar. Posso simplificar o zero e o zero, né? Ou, se quiser, posso deixar fazer a multiplicação normal. Força potente seria igual. Aqui seria igual a força potente. Seria igual a 300 vezes 40. 300 vezes 40 é igual a 12 né? Newton. Dividido por quê? Por 80. Né? E vou simplificar o 0 e 0. Vou ficar com 150 Newton. Este 150 seria a força potente. Olha, a pessoa para levantar um bloco de 300 Newton só precisaria aplicar uma força de 150 Newton. É metade. Então significa que as alavancas, né? As alavancas são exatamente, ou melhor, reduzem muito a força que pretendemos aplicar. São vantajosas. Olha, e se perguntasse que tipo de alavanca é, nós devemos lembrar que esta é a nossa força resistente e essa é a nossa força potente. E o nosso fulcro está no meio. Se o fulcro estiver no meio ou estiver entre a força potente e a força resistente, diríamos que trata-se de alavanca interfixa. Pronto. Agora, se for observar, aqui nós temos vantagem mecânica. O
que é vantagem mecânica. A vantagem mecânica vem só dizer se a fórmula, ou melhor, a máquina simples usada ou a alavanca é vantajosa usar ou não. Como é que podemos saber se é vantajoso usar algo ou não? Através da nossa vantagem mecânica. Vantagem mecânica é a razão entre a força resistente sobre a força potente. É a razão entre a força resistente e a força potente. Qual é a nossa força resistente? A nossa força resistente é de 300 newton sobre... Qual é a nossa força potente? A nossa força potente é de 150. Se vamos dividir, podemos dividir, vai dar 2. Nossa vantagem mecânica é de 2. Isso é, se a nossa vantagem mecânica for maior que 1, significa que o aparelho usado é vantajoso. Se a nossa vantagem mecânica for menor que 1, significa que a nossa máquina simples é desvantajosa. Observe, se também formos a dividir a nossa força, o nosso braço potente pelo nosso braço resistente, também podemos obter a vantagem. Como é que posso mostrar isso? Posso apagar aqui, né? Olha, vantagem mecânica seria braço potente sobre o braço resistente. Com isso quer dizer o quê? Vamos procurar a nossa braço potente. O nosso braço potente é de 80 centímetros. E o nosso braço resistente seria de 40 centímetros. Se formos a dividir isso, teremos 2. E vantagem mecânica ainda continua sendo 2. Então, se a vantagem, ou se o valor for maior que 1, significa que é vantajoso. Se for menor que 1, significa que não é vantajoso. Então, esta máquina simples é vantajosa para resolver os nossos problemas. É o seguinte, na próxima aula, ou melhor, no nosso canal, no nosso Facebook ou no nosso WhatsApp, temos um grupo criado pela Mileto. E lá no grupo criado pela Mileto, teremos exercícios que tem a ver sobre máquinas simples, especificamente alavancas. E quem quiser, né, esses exercícios para estar aí a praticar, resolver e tal, e se preparar melhor, porque faremos a seleção dos exercícios que estão contidos nos exames normais, os exames de recorrência, os exames ou segunda época e tal. Iremos recolher todos os exercícios que têm a ver com esse tipo de problemas e colocaremos lá no canal Mileto. E ao colocar lá no canal Mileto, você vai poder, ou no canal não, no grupo Mileto. E ao colocar lá no grupo Mileto, vocês vão poder resolver os exercícios para poder saber se estão apurados ou compreenderam bem a matéria ou não. E lembre-se, nós lá no grupo Mileto também damos assistências. Resolvemos alguns exercícios, ou também esses exercícios estarão lá resolvidos. E fiquem atentos, porque na próxima aula ou no próximo vídeo trarei a resolução de alguns exercícios acerca disso, ou se não, trarei a matéria sobre resistências, para sabermos calcular as resistências, e depois disso trarei mais exercícios que vão falar, ou matéria que vai falar sobre pêndulos simples, ou pêndulos, ou oscilações, né, mecânicas, e também vou trazer alguns exercícios de matemática, vou trazer aqui exercícios e matérias de física. Então, para quem não é inscrito no nosso canal de YouTube, melhor correr e ir se inscrever no nosso canal de YouTube, ou vou deixar o link do canal do YouTube nos comentários. E para quem não segue a nossa página do Facebook, melhor começar a seguir a nossa página do Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube. E lembre-se, não deixe de colocar aquele teu like para fortalecer o canal e não deixe também de apoiar o nosso canal.
Muito obrigado pelo vosso apoio, pelos vossos comentários, pelas vossas forças. E olha aqui, subimos, já fazemos vídeos, aulas ao vivo, sim. Explicar, antes era vídeo meio que difícil. Para quem quiser apoio, quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com este número aqui. Pode entrar em contato com este número aqui. Só entrar ou enviar qualquer tipo de dúvidas, sugestões, quer apoiar, pode entrar em contato. E o vosso apoio é muito valioso para nós. Muito obrigado. Tchau.